O Rio de Janeiro, meu amigo, é realmente um caso à parte, bicho. O Rio de Janeiro tem que ser estudado pela NASA, cara. Eu vou te falar uma coisa, olha o que está acontecendo aqui. Em retaliação ao governador temporário, que na verdade é um desembargador que está atuando como governador do Rio de Janeiro neste momento, os deputados do Rio de Janeiro ameaçam divulgar listas de amantes de desembargadores que recebem sem trabalhar na LERJ. Olha que coisa maravilhosa. Vai ser muito engraçado. Não, eu torço para que isso aconteça, né? Vai ser muito divertido realmente. Porque essa é a origem do problema, né? Se você acha que o problema são só os políticos, não, a justiça está cheia de gente podre também. E é por isso que eu falo para vocês, tem muita gente elogiando o governador do Rio, dizendo que não, porque ele cancelou o patrocínio do show da Shakira. Ótima medida, acho que tá certo o que ele fez aqui, né? E também demitiu 1.400, né, 1.470 contratados lá no governo, demitiu um monte de gente, lindo de morrer. Mas é o que eu falo para vocês, fins não justificam os meios. Ele fez isso tudo, ótimo, excelente as medidas que ele tomou. O problema é que ele está errado. Ele está usurpando o cargo de governador do Rio de Janeiro. E se o pessoal não tomar cuidado, isso vai se ampliar para o nível nacional, tá? O STF está doidinho para assumir a presidência do Brasil de uma vez. Alexandre de Moraes não vê a hora de fazer a mesma coisa que estão testando aqui. Estão fazendo um balão de ensaio no Rio de Janeiro para fazer isso depois em Brasília, hein? Prestem atenção. Vão assumir a ditadura dos juízes aqui no Brasil e acabar com a democracia brasileira. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Marido das Quíntuplas, Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, para quem não sabe, a confusão aqui no Rio de Janeiro é a seguinte, eu vou fazer um resumo muito breve, então eu já fiz vídeos explicando isso em detalhes e coisa e tal, então um resumo muito breve. O Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, era o governador do Rio de Janeiro, eleito em eleição e coisa e tal, ele renunciou porque ele iria se candidatar ao Senado aqui no Rio, né? Só que aí tinha um problema, porque o vice dele entrou para o Tribunal de Contas do Estado, então ele não tinha vice. E daí deveria assumir o presidente da Câmara, né, da Alerj. Só que o presidente da Alerj foi preso, no caso do TH Joias, né? E daí não tinha presidente na Alerj novo, né? Então, como é o normal nesses casos, o terceiro nome na sucessão é o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o senhor Ricardo Couto, assumiu então como presidente. Só que imediatamente a Alerj foi e elegeu o Douglas Ruas como presidente da Alerj. Então, pela regra de sucessão, o Douglas Ruas deveria agora assumir o estado do Rio de Janeiro. O Douglas Ruas tem todos os defeitos do mundo, tá? É tudo político. Não tem ninguém bom nessa história toda. Todo mundo ruim nessa história, né? Mas o correto seria o Douglas Ruas assumir agora, porque bem ou mal ele foi eleito. Esse cara aqui não foi eleito. Ele prestou concurso, ele é juiz durante muito tempo, subiu na carreira e coisa e tal, não foi votado por ninguém. Ninguém votou nesse Ricardo Couto. Então é até admissível, se não tiver nenhuma outra alternativa, que o presidente do TJ assuma com a função de chamar eleições imediatamente para o Rio de Janeiro, né? Só que agora que tem já um presidente da Alerj, deveria o presidente da Alerj assumir esse fato, né? E também, além disso, né, havia uma discussão no STF sobre se a eleição deveria ser direta ou indireta, ou seja, se seria votado quem é o novo governador do Rio de Janeiro em urna. Imagina, nessa altura do campeonato, já tem uma eleição agora em setembro, em novembro acontecendo, teria que chamar uma outra eleição antes para todo mundo votar em urna eletrônica, a votação direta e coisa e tal, uma dor de cabeça danada, né? Mas o TSE concluiu, o TSE tornou o Cláudio Castro inelegível, mas não cassou o mandato dele. Isso significa que ele não vai poder concorrer ao Senado esse ano, mas a eleição para substituir ele é indireta, ou seja, é na própria Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, né? Só que aí o Zanin manteve o desembargador como governador do Rio interino, esperando a votação no STF. O STF está segurando essa parada. O STF está fazendo de propósito para ajudar o Eduardo Paes. O Eduardo Paes vai concorrer contra o Douglas Ruas pelo governo do Rio, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E daí o Eduardo Paes quer atrapalhar ao máximo o Douglas Ruas nessa história. Se o Douglas Ruas assume agora já como governador antes da eleição, ele tem a vantagem de fazer os acordos, de estar com a máquina pública na mão. Tudo leva a crer que o Douglas Ruas vai ser eleito governador interino do Rio de Janeiro. Só que o STF está segurando a parada. Isso aqui é literalmente um golpe do STF. O STF colocou esse cara aqui como governador biônico do Rio de Janeiro, sem mandato popular, sem voto, quando tem alternativas
com votos, né? Ah, Peter, mas o cara tá fazendo coisas boas aqui, o cara tá dizendo aqui, ó, que ele cancelou a participação do governo do estado no show da Shakira. Lindo de morrer. Mais uma vez, os fins não justificam os meios. Ele fez o correto, é verdade, mas ele está errado. Isso que ele está fazendo é tirar o poder do povo de votar num governador. Aí depois, amanhã ele vai tomar uma decisão que você não gosta, e aí você vai achar que e agora o que eu vou fazer? Eu não posso votar contra o cara é desembargador, não tem como votar contra ele. Então esse é o problema. O Cláudio Castro e o Douglas Ruas são dois merda, tudo corrupto, cheio de problema. Mas a verdade é a seguinte, se você não gosta dele, você não vota nele na próxima eleição. Esse desembargador, você não tem como votar nele na próxima eleição. Isso aqui é um risco para a nossa democracia. Isso é um governador biônico, isso é um absurdo completo. Ah, ele demitiu 1.470 novos governos e não sei o que lá, novos cargos comissionados e não sei o que lá. Ao todo o objetivo é cortar cerca de 1.600 cargos. Lindo de morrer. Devia demitir mais. Dá para demitir 98% dos funcionários públicos do Rio de Janeiro e ninguém vai nem perceber a falta, tá? Demite todo mundo aí. Mas, de novo, os fins não justificam os meios. Esse cara está errado. Ele não é o governador eleito do Rio de Janeiro. Ele não tem representatividade popular. Ele é um golpe do STF, junto com Eduardo Paes, para atrapalhar o Douglas Ruas aqui no Brasil, aqui no Rio. Então, ou seja, isso é um golpe. Isso é o judiciário tomando conta aqui do Rio de Janeiro. E aí que eu falo para vocês, tem que tomar cuidado. Isso daí é balão de ensaio. Alexandre de Moraes está doidíssimo para fazer a mesma coisa aqui no Brasil, na presidência da República. E imagina essa situação. Eles dão um jeito de tirar o presidente, tirar o vice, não sei o que lá, e aí cai para quem? Para o presidente do STF. Adivinha quem é o presidente do STF a partir de 2027? Se não sofrer impeachment antes, lógico, né? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes se torna presidente do STF. E aí vai cair na mesma coisa, eles vão fazer o mesmo truquezinho. Não, é lógico, ok, temos que fazer uma eleição e coisa e tal, mas por enquanto tá tudo suspenso, até a gente julgar isso aqui. E o STF vai julgar quando? Não vai julgar nunca, porque quem define quando é que vai ser julgado é o presidente do STF. O presidente do STF, que é o presidente da República, que está comandando o país inteiro, né, fica ali com o poder e não vai nunca botar para votar essa decisão de quem que é o novo presidente e coisa e tal. Ou seja, literalmente, isso que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro é um ensaio para fazer o mesmo no Brasil e botar o Alexandre de Moraes como presidente do Brasil por tempo indeterminado, porque ele nunca vai votar esse caso aqui, né? Isso é um absurdo, é um ensaio desse pessoal. Cuidado ao elogiar esse cara. Não tenho nada contra o senhor Ricardo Couto, não sei, não conheço ele. Não tem nada contra ele. Mas a verdade é, ele não foi eleito. Os fins não justificam os meios. Por mais que ele faça um bom governo, que ele faça a coisa certa, não justifica. A democracia é o principal. Por quê? Porque se tu não gosta do merda do corrupto, tu demite ele. E aí também achar que esse pessoal é limpinho. Ah, não, porque ele é um desembargador, ele é limpinho. Meu amigo, é todo mundo sujo na política brasileira. O pessoal entrou na política, vira todo mundo sujo. E aí a prova é isso daqui, ó. Em retaliação ao governador, deputados do Rio de Janeiro ameaçam divulgar a lista de supostas amantes. E deve ter pra caralho mesmo, cara. Puta que pariu. Tu vai aqui no Rio de Janeiro, em órgão público, tem umas mulheres bonitas pra caralho de vez em quando nos órgãos públicos lá aparecendo assim, pô, linda, princesa. Aí tu vai ver a amante dos caras lá, dos funcionários públicos lá, dos bambambam da política no Rio de Janeiro, que bota o pessoal. É lógico, ninguém mexe com elas, porque, né, elas são amantes dos caras poderosos lá, né? E isso quando vai trabalhar. Aqui tem pessoas que nem vão trabalhar na LERJ, né? Nem aparece na LERJ. Não, faz essa experiência. Um dia que tu estiver à toa, vai nos órgãos públicos do seu estado, aí tu vai ver que tem umas mulheres bonitas pra caralho lá trabalhando. Bonita, mas assim, linda, modelo. Você fala, pô, como é que uma modelo dessa tá trabalhando aqui? É porque ela tá ganhando um salário alto pra cacete, e na verdade é uma pechada de algum poderoso aí, algum ministro, algum desembargador, alguma porra dessa, que tá bancando, né, pra dar dinheiro pra manteúda dele, né, pra não ter que pagar do próprio dinheiro, né, ele come a puta e ainda bota o dinheiro do estado pra pagar ela, né. Isso tem para tudo quanto é lugar, em todos os estados brasileiros, é impressionante isso. E tá aqui, ó, insatisfeito com o choque de austeridade e transparência que o desembargador está imprimindo da administração pública, deputados estaduais fizeram uma ameaça inusitada. Prometeram divulgar a lista de supostas amantes de desembargadores que recebem, mas não trabalham na LERJ. Deve ter um monte mesmo. E para você ver que tem muito acerto nesse dia, com certeza tem muito acerto. Não sei se tem com o próprio Ricardo Couto, mas pode ter com outros também. E é o que eu falo para vocês, é a roubada. Isso não é a maneira certa de fazer a coisa. Se você achar que, ah não, beleza, o cara tá fazendo certo, vamos deixar ele fazer o certo ali, coisa e tal. Não, isso é uma merda, porque você perde o controle. Depois esse cara toma o controle do estado do Rio de Janeiro e pronto, né? Já pararam para pensar nessa possibilidade? Vai que, por exemplo, o STF mantenha essa liminar aberta até o final do ano.
o cara vai governar até o final do ano, não tem nada que tire. Mas aí vamos supor que o Douglas Lula ganhe a eleição do Eduardo Paes aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, ou seja, ele deveria assumir como governador do Rio de Janeiro ano que vem. Pouco custa para o pessoal inventar uma história qualquer, dizer que não, que está inelegível, que não pode, não sei o que lá. O STF pode tudo. Já há muito tempo que o STF abandonou qualquer coisa de lei e de Constituição e direito e foda-se tudo, o que importa é só o poder. Eles mantêm o cara fora e mantêm o governador governando. E aí, como é que para? Como é que tira isso? É o que eu falo para vocês, cuidado com essa solução via justiça. Justiça tem que fazer o que a justiça... É a mesma coisa que eu falo dos milicos. Os milicos no Brasil têm que preparar para a defesa do Brasil. Isso é importante, eles têm que ter lá as armas dele, tem que fazer os exercícios dele para defender o Brasil em caso de guerra. Milico não tem que mexer com política. Mas da mesma forma, juiz também não tem que mexer com política. Juiz tem que fazer justiça. Tem que ir lá decidir cada caso, decidir quem está certo, quem está errado, muito bom, bacana. Se conseguir fazer isso, tá ótimo. Tem que fazer isso daí, que isso é importante. Se juiz se meter em política, vai fazer merda, porque, de novo, esse cara, você não tem como votar contra ele. E, de novo, imagina isso jogado para o nível nacional, né? Imagina isso colocado no nível nacional, Alexandre de Moraes assumindo a presidência do Brasil numa brincadeira dessa. Cara, pouco custa, bicho. Pouco custa, eles dão uma declaração dessa, não, mas você entrou com uma ação, beleza, a gente vai julgar, pode que a gente vai julgar, daqui a pouco a gente julga. Tá esperando há meses essa decisão aqui do Zanin para ver qual a decisão sobre a eleição no Rio de Janeiro e o desembargador e coisa e tal, e mantém o cara na presidência enquanto, como governador do Rio, enquanto estão decidindo lá no STF. Não decidem nunca, por quê? Porque é interesse deles manter esse cara como governador do estado, ajuda o Eduardo Paes, atrapalha a direita, ajuda o esqueminha de roubalheira do Lula lá, a turma da roubalheira do Lula, que é muito pior, tá? O Eduardo Paes rouba muito mais do que o Cláudio Castro, do que o Douglas Ruas. Não tem gente boa em política, cara. Todo mundo pilantra, todo mundo filho da puta. Então, esse tipo de coisa aqui, né? Tomara que mostrem mesmo. Ia ser lindo. Quanto mais eles brigam, melhor pra gente, cara. O ideal é isso. Quanto mais tem briga entre político e de juiz, e os poderes brigando, melhor. Agora, é um absurdo isso, o pessoal tá ficando seduzido pelo fato de que o cara cortou vaga e coisa e tal. Não, não é o papel dele, o papel disso é do presidente ou do governador, no caso do estado do Rio de Janeiro, ou do prefeito, no caso de alguma cidade, né? Então aqui, ó, seria uma retaliação após a exoneração de mais de 1,6 mil funcionários fantasmas da máquina estadual. Alguns deles nem sequer tinham crachá ou acesso ao sistema de computadores do estado. E isso não é, olha só, você pode achar assim, caramba, que absurdo, Rio de Janeiro, 1.600 funcionários fantasmas. Meu amigo, tem no Brasil todo isso, cara. No seu estado tem também, pode ficar tranquilo. Aqui no Rio, pelo menos a gente prende o nosso governador, tá? A gente está à frente dos outros estados brasileiros que não prendem os governadores quando saem do cargo, né? Todos eram apadrinhados políticos que davam sustentação ao ex-governador Cláudio Castro. O seu estado é a mesma coisa. Que renunciou e não teve o mandato cassado, tá? Isso é um ponto importante. A decisão do TSE entendeu apenas que ele se tornou inelegível, não foi cassado. Isso é importante, porque se ele for cassado, a eleição é direta. Se ele não for cassado, a eleição é indireta. Então, o correto seria a eleição indireta esse ano e assumir o Douglas Ruas, né? Mas tá essa discussão toda aqui. A Alerj nega essa ameaça, tá? Ela tá dizendo aqui, ó, a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro repudia a matéria publicada nessa data que atribui a parlamentares da Casa ameaças envolvendo membros do Poder Judiciário. A narrativa apresentada na publicação não corresponde à realidade institucional da Casa Legislativa e coisa e tal, e coisa e tal. Ou seja, estão dizendo que é mentira isso daqui, mas seria tão lindo se acontecesse. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.